Olá, meus irmãos, eu sou o Franciele Bandeira, seja muito bem-vindo aqui a este pequenino canal. Hoje a gente vai ler aqui Marcos 9, do 14 ao 32, onde fala da cura de um menino endemoniado. E depois da leitura você vai ficar aqui com os comentários desse amado irmão aqui, tá bom? Falando sobre esse assunto específico. Desde já eu gostaria de saudá-lo com a graça e a paz de nosso amado Senhor Jesus, tá bom? E a gente vai começar a leitura aqui, tá bom? Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito, que o impede de falar. Onde quer que eu o apanhe, joga no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsasse o espírito imundo, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar e espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo, na água, para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Vamos pedir no Senhor ajuda, Se podes, respondeu o Senhor, Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, e agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aí eles saíram daquele lugar, atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. E lhe dizia: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam porque o que ele queria dizer, e tinham receio de perguntá-lo. Ok? Agora vocês vão ficar com esse comentário aqui. Fica aí com o comentário. O pai do jovem possesso se queixa da incapacidade dos discípulos para libertarem o seu filho. Tragam-me o menino, ordena Jesus. E quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Marcos 9, de 19 a 20. Em Marcos 6, nós vimos que Jesus havia chamado os 12 para junto de si e deu-lhes autoridade ou poder sobre os espíritos imundos. E eles expulsavam muitos demônios. Está lá em Marcos 6, versículos 7 e 13. Quando Jesus revestiu seus discípulos de poder, eles se alegraram. Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Mas o poder que os discípulos haviam recebido do Senhor tinha subido a cabeça deles e gerado orgulho religioso. Em Provérbios 16, 18, nós lemos que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo vem antes da queda. Naquela ocasião, Jesus lhes respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Lucas 10, 17 a 20. Eles foram alertados do perigo da soberba, no exemplo de Satanás, que caiu da sua posição de querubim guardião
porque o seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e se corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Escreve Ezequiel, no capítulo 28, versículo 14. O diabo chegou a acreditar que seria como o Altíssimo, em Isaías 14, 14, o mesmo argumento que usaria depois no Jardim do Éden com Eva, ao dizer a ela, vocês serão como Deus. Gênesis 3, 5. Ao mesmo tempo, o Senhor revelava o seu poder de ver o futuro, quando o diabo será literalmente expulso do céu, derrotado por Miguel e seus anjos. O dragão e os seus anjos não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse 12, versículos 7 ao 9. Agora os discípulos percebem a sua incapacidade e eles têm poder, mas lhes falta humildade e fé. Por isso Jesus repreende a sua incredulidade. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Marcos 9, 19. No versículo 29, ele dirá que lhes faltavam oração e jejum. Aí em Marcos capítulo 9, versículo 19 e 29. A oração nos fala da dependência do Senhor, pois é só quando oramos reconhecendo a nossa incapacidade que nós oramos como convém. E jejum significa nos privarmos daquilo que acreditamos ser essencial para as necessidades da carne. Amém, irmãos? O tema do vídeo foi esse. Até o próximo vídeo, se o Senhor permitir. Tchau, até o próximo vídeo. Não perca, hein?